Vamos para mais uma edição do InfoxCast. Meu nome é Luiz Augusto, respondo pela área comercial da Infox e hoje tenho o prazer de receber Rodrigo Figueiredo, gerente, sócio, proprietário da Verbo Agência. Rodrigo, muito obrigado por sua presença, uma alegria ter você aqui. Mais uma vez, revendo você, longos anos de amizade. Mais de 20. Com toda certeza, há mais de 20 anos de amizade. Muito obrigado, conte um pouquinho da sua história, fale da Verbo, vamos bater um papo aqui bem alegre sobre essa sua área. Legal, Guto. Primeiro eu vou chamar você de Guto, né? Eu sou Luiz Augusto, mas a gente já se conhece há mais de 20 anos, então toma a liberdade de te chamar de Guto e... Gosto muito de cultivar essa amizade que a gente tem, não só com você, mas também com o Alan, com o João, o grupo de sócios aqui, André, o grupo de sócios da Infox, é uma empresa muito, muito querida e que faz parte da trajetória da Verbo também. Legal, tem que pegar. E falando um pouquinho da trajetória da Verbo, acho que a gente começou como a grande maioria dos empresários brasileiros, né? Começamos literalmente no fundo da casa da minha sogra, então minha sogra é uma bênção. Uma bênção. E minha esposa é minha sócia, Eliane, e gosto sempre de dizer que a gente começou muito pequenininho e também gosto de lembrar que o primeiro cliente que nós tivemos foi literalmente o entregador de gás da casa da minha mãe. Minha mãe estava terminando ali de fazer o almoço, acabou o gás, ele ligou no Disque Gás, o seu Eliseu da Eligás, empresa que existe até hoje, estou falando de 25 anos atrás. E a mãe pediu uma de geladeira pra ele não tinha. Ele falou, peraí que meu filho faz. Aí eu tava lá em casa, né, esperando o almoço, era solteiro ainda. Aí ele falou, vem cá que eu arrumei um cliente pra você. Aí eu fui lá. Aí começou a Verbo. Atendi o seu Eliseu e começou a Verbo há 25 anos. E hoje, graças a Deus, a gente tem 2 escritórios, um em São Paulo, um aqui em Sorocaba. A maioria dos nossos negócios, dos nossos clientes estão em São Paulo, mas a gente atende grandes marcas aí por todo o Brasil. Então, uma alegria poder compartilhar essa trajetória de 25 anos nesse país que, né, a gente pode chamar o empresário de bem-vindo ao bando de loucos. Né? É mais ou menos isso. Muito bem, Rodrigo. Bom, o objetivo desse nosso bate-papo, você sabe que a Infox é muito focada em soluções para o varejo. Sim. Então, eu queria aproveitar essa expertise sua nessas divulgações, na relação com o cliente, na atração para as lojas, que você contasse um pouquinho do que nós podemos orientar o varejo no sentido de fidelizar o cliente, trazendo um maior movimento para a sua loja, falando um pouquinho da retenção desse cliente para o varejo. Legal, doutor. Isso é um tema bem abrangente. Sim. E ao mesmo tempo muito dinâmico, né? O que a gente... É mais ou menos como você tira uma foto do céu. Hoje a nuvem está de um jeito, daqui a 5 minutos ela está de outro jeito. Tá tudo muito dinâmico. E isso é muito bom. Tem uma ilustração que ela não é minha, ela foi dita pela então presidente da IBM no Brasil, logo que aconteceu a pandemia. Embora a ilustração tenha sido usada para aquele momento, eu acho que ela também serve para o momento atual. E qual foi essa ilustração? Ela fala que o mercado é uma grande corrida, pode ser de Fórmula 1, de Stock Car, mas é uma grande corrida. E aí, normalmente, vem um agente externo inesperado, como foi a pandemia, como para alguns está sendo o tarifaço do Trump, entre outras coisas que podem acontecer. Então, aquela corrida está acontecendo, de repente, entra um safety car na pista. Aquele primeiro lugar que estava super distante, ele perde essa vantagem porque o segundo encostou, o terceiro encostou e assim sucessivamente. Então, eu gosto muito dessa ilustração porque necessariamente o que é uma grande vantagem competitiva hoje para uma determinada rede de lojas não necessariamente será uma grande vantagem competitiva amanhã. E por que eu estou falando isso? Porque certamente os lojistas, os varejistas que estão nos assistindo, estão vivendo um ambiente de altíssima competitividade, de cada vez mais novos players rompendo fronteiras. Eu estava lendo ontem uma matéria de que a Leroy Merlin, que é da área de Matcom, né? Aliás, a líder no Brasil nesse segmento, em termos de home centers, ela vai investir a título ainda de teste,
em 9 lojas de São Paulo, e acho que 2 do Rio, uma coisa assim, do segmento pet. Então eles vão abrir uma parte da loja para o segmento pet. E qual que é a estratégia dos caras? Me parece muito óbvio até se a gente parar para pensar. Mas eu sendo o maior mercado do mundo de consumo de alimento e de acessórios para pet. Os casais estão tendo cada vez menos filhos. O casal que está, a família que está indo à loja, ela provavelmente ela tem um pet, ou em algum momento terá. Né? Então, se eu já estou resolvendo ali coisas para minha casa, por que não Pro meu pé. resolver para o meu pet que mora na minha casa? Perfeito. Então, olha que interessante, se aproveita um canal, se aproveita um espaço na loja, não sei se eles vão necessariamente ampliar a loja, mas talvez eles devam ali, pelo menos nesse primeiro momento, diminuir algumas outras gôndolas para poder concentrar ali, encastar ali nos produtos, mas de qualquer maneira eles estão aproveitando o fluxo de cliente, estão aproveitando o mindset, eu tô indo lá para resolver coisa para casa, então o pet faz parte da minha família e cada vez mais fará. E não é uma opinião minha, são os números que estão dizendo isso. E eu gosto muito de pensar que o varejista, seja ele de tamanho que for, ele tem a capacidade de entender os movimentos de mercado. Acho que se tem uma coisa que a gente vem... Acho que não há dúvida sobre isso, a quantidade de informações disponíveis que nós temos hoje. Se antes as grandes redes de varejo tinham que contratar institutos de pesquisa, fazer pesquisas robustas, hoje isso ainda continua, é válido, mas a gente também, por um outro lado, tem acesso a cada vez mais informação de qualidade para que a gente possa tomar decisão. E é importante olhar para o cliente, né? Total. Eu estou olhando o meu cliente, o que mais eu posso oferecer para ele? O Leroy Merlin não tem uma varinha de condom, Claro. Ele fez ali uma pesquisa, né? Provavelmente percebeu esse cenário e falou, puxa, podemos ir para esse caminho ou não? Eu acho que todo varejista tem que ter essa leitura. Deixa eu ver o comportamento do meu cliente. E aí você tem inúmeros canais para você checar isso, é isso? Exatamente, eu acho que, como eu estava mencionando, essa questão da pesquisa, eu acho que todo mundo tem a capacidade de observação. Sim. Todo mundo tem os 5 sentidos, ou a maioria das pessoas, né, corrigindo aqui, a maioria das pessoas tem os 5 sentidos. Poxa, vamos olhar o que o cliente tá fazendo. E aí eu gosto muito daquela coisa da gente ir para a loja mesmo. Eu sempre falo para os nossos clientes, cara, a verdade acontece no ponto de venda. Exatamente. Dali para trás são suposições, teses, né, são estratégias que são várias, têm que ser discutidas, criadas, ampliadas, em alguns casos até abandonadas, mas a verdade acontece lá no ponto de venda, né? Eu não tenho dúvida, eu digo isso por experiência, e certamente quem está nos assistindo deve concordar, de que o varejista de sucesso é aquele que, se não ele próprio, mas a liderança, a diretoria, vai para o ponto de venda para não perder essa capacidade de sentir o consumidor, né? Falando dos 5 sentidos, falei do olhar, mas tem a questão do tato também, de sentir o cheiro do cliente mesmo, para sentir o cheiro do cliente, tem que andar muito perto dele. Talvez um grande varejista, acho que deveria, mas ele tem uma equipe que faz isso. Mas o pequeno e o médio varejista tem mais facilidade. Certamente ele tem condição, né? Se isso fizer parte da rotina, e recomendo que faça, parte da agenda desses líderes, de ir ao ponto de venda e entender o que de fato está acontecendo ali. Por que será que determinado produto ele tira da gôndola, determinado produto ele não tira da gôndola? Será que eu estou perdendo venda para um determinado tipo de varejo? E quando eu digo varejo, não necessariamente hoje, isso é óbvio, a loja física. Sim. Mas também o varejo digital. Né? E aí você tem um Mercado Livre vendendo de tudo, você tem uma Amazon vendendo de tudo. Tá concorrendo com o varejo? Tá. Né? E tem até um dado que é interessante, até 2023 o Mercado Livre divulgava isso, depois ele parou de divulgar, mas os 3 itens mais vendidos do Mercado Livre em 2023, eu confesso que eu me surpreendi. O primeiro, creatina. O segundo, leite condensado. Nossa. Pois é. E o terceiro, algo relacionado à iluminação. Lâmpada de LED, spot de luz. Ou seja, olha que
Diferente. E diferente, nutrição esportiva, leite condensado E elétrico. e elétrica. Que loucura. Isso em 2023, não sei como é que tá hoje, mas é interessante a gente entender que as fronteiras da competitividade estão cada vez mais... elas não são mais muros. Sim. Elas são fronteiras hoje imaginárias. Quem poderia prever que a Leroy Merlin iria investir no mercado pet? Exato. Né? Isso não é os players aí desse mercado. E com grandes players nesse mercado, exatamente. Então, eu acho que tem uma coisa que o varejo precisa aproveitar, que é a presença do cliente. Quando o cliente, vamos parar para pensar bem racionalmente, quando um cliente ele entra numa loja, ele está pressupondo o seguinte: você merece o meu dinheiro. Quando ele entra numa loja, ganhar dinheiro licitamente não é fácil. Sim. Então, pressupondo que o cliente ganha esse dinheiro dessa forma, ele está envolvendo o sacrifício dele ali. Então, ele está dizendo para o varejista e para a marca que está na gôndola, seja ela qual for, de que segmento for. Mas ele está dizendo para o varejista, vale a pena eu entrar aqui, vale a pena você pegar o meu dinheiro, pegar no bom sentido, vale a pena o meu sacrifício vale a pena por você. Pode parecer poético, mas não é não. Não. Porque você tem tanto canal hoje, tanta possibilidade, por que será que aquele consumidor continua a comprar naquele lugar? Entre tantas opções, ele está escolhendo comprar naquele lugar. Isso tem um valor gigante. Exatamente. E a gente tem que entender esses movimentos, prever para ganhar dinheiro. Quando eu converso com o varejista, Rodrigo, eu exploro muito esse fidelização do cliente. Quer dizer, como é que eu retenho esse meu cliente? Então, hoje passa por diversas alternativas que eu falo para ele. Seja os múltiplos canais de divulgação, seja um meio de pagamento atraente, seja um programa de fidelidade, os famosos cashbacks. Sim. Como é que você vê o que o varejista aí pode ter à sua disposição de ferramenta para atração e retenção de clientes? Ótima pergunta, Guto. Eu vou responder de duas maneiras. A primeira, eu vou voltar à questão lá dos 5 sentidos. Eu preciso olhar o que esse cliente está fazendo para poder antecipar movimentos. Eu preciso andar muito perto dele. E eu brinco, né, de novo, sentir o cheiro desse cliente. Então, eu falei de visão, falei de audição, tato. Eu preciso medir a temperatura dele. Para medir a temperatura de alguém, eu preciso estar muito próximo desse alguém, né? Do paladar, eu preciso fazer o seguinte: experimentar coisas novas, sabores novos. Será que ele quer isso? Deixa eu testar. Hoje tem que uma outra marca, uma outra linha de produto, um outro canal, uma outra maneira de abordar. Perfeito. Né? O cashback é uma dessas maneiras. Sim. Né? E por falei visão, audição, tato, olfato, paladar. Acho que acabei falando de todas. Então, essa é uma maneira de responder. A outra maneira é usando tecnologia. E aí a Infox é mais do que especialista nisso. E é importante dizer que uma coisa não anula a outra. Não. Né? Cashback, como você citou, é uma ferramenta importante, muito. Eu vou te dar um exemplo. Daqui a pouco eu vou... A gente está gravando esse podcast de manhã. Daqui a pouco eu vou almoçar. E eu vou almoçar com um amigo que eu não vejo há muito tempo. O local que a gente vai almoçar... Posso citar o nome? Não. Pode. Que é o Madeiro. Por que eu tô indo lá? Porque eu tenho cashback. Mas não é só porque eu tenho cashback, é também porque eu tenho cashback. Então, como eu já sou... E é engraçado porque o ser humano gosta de desafios. Né? Eu nem lembro qual o nível que eu sou do Madeira, mas são um dos mais básicos. Só que faltam, sei lá, acho que R$300 para eu subir de nível. Eu nem sei direito o que eu vou ganhar subindo de nível, Perfeito. Mas eu quero gastar os R$300. Né? Então, agora é lógico. É uma rede que tem capilaridade, ela tem presença. E é uma rede com atendimento, via de regra, é bom. Eu acho que o preço ele é competitivo, não é nem barato nem caro, ele é um preço competitivo. E a entrega dele é muito boa. Então ele cumpre os requisitos, na minha opinião, de ser uma boa rede de restaurantes. Sim. E ele tem o cashback. Você me chamou a atenção para uma outra coisa, Rodrigo. Muitas vezes a gente fica preocupado em olhar o mesmo segmento que nós atuamos. E aí a nossa visão não vê as oportunidades que aparecem em outros segmentos. Perfeito. Então você citou um restaurante, o nosso meio, o nosso varejo é muito do Maticons, por exemplo, a nossa solução de gestão. Mas eu consigo aprender com o restaurante como reter o meu cliente dentro do Maticom.
Então, isso é uma boa dica para o lojista, que ele olhe diferentes segmentos, veja o que estão fazendo, qual é o motivo daquela retenção do cliente e adapte dentro do segmento dele da melhor forma possível, seja com tecnologia, seja com apoio estratégico, é isso. E olha que legal que você falou, Guto, é exatamente isso. E você citou 2 sentidos aqui. Você falou, veja o que outros segmentos estão fazendo. Ok. E experimente, que é o paladar, e experimente aplicar na loja. E eu vou citar outras redes de varejo, por exemplo, varejo farmacêutico, que é um varejo que também tem um índice de retenção alto. Eu tenho a minha rede de farmácia preferida. Perfeito. Eu tenho cashback lá? Não, eu tenho pontos sticks, que é uma outra maneira de fidelizar. Esse ponto stick, ele pode me dar cashback, mas ele virá também a possibilidade de, através de um determinado número de pontos, eu começo a poder trocar por outros produtos que, inclusive, eu posso usar em outras redes de varejo, que não necessariamente aquela de farmacêutico. Eu posso usar no canal alimentar também. Eu posso usar trocando por milhas aéreas. Perfeito. Ou seja, cada vez mais, como eu falei, as fronteiras não são mais muros. As fronteiras hoje, se a gente parar para pensar, elas são imaginárias. Eu posso integrar cada vez mais a minha rede de varejo com outras redes correlatas, ou não necessariamente com outras redes de varejo, mas com outros negócios correlatos. Você imaginou, por exemplo, estou só viajando aqui, se a Leroy Merlin consegue, no mercado pet, fazer parcerias com pet shops locais para, além de vender a casinha, além de vender o acessório, a roupinha, eu vou fazer um convênio com um pet shop local para fazer banho e tosa? Por que não? Claro. Né? Então, será que o pet shop que está perto da Leroy, ele é um competidor ou ele é um parceiro? Depende da perspectiva. Exatamente. Depende do modelo de negócio que eu quero adotar. Isso vale para o varejo de Maticom, como é o caso da Leroy, mas também para varejos menores, né? Que outros tipos de negócios, que podem ser redes de varejo ou não, complementares, eu tenho para construir um ecossistema ao redor desse cliente para que ele não saia desse ecossistema, para que ele continue tudo ali, né? Para que ele tenha tudo ali. E aí entra a tecnologia. Sim. Não há melhor maneira de integrar tudo isso que não seja através da tecnologia. Sim. Então... E você citou o segmento farmacêutico, né? A Infocus, graças a Deus, tem um bom cliente desse segmento, uma grande rede gigante, né? Uma das 5 maiores do Brasil, onde ela enxergou no meio de pagamento próprio essa estratégia de retenção do cliente. Por quê? O cliente tem aquele consumo recorrente no farmacêutico, seja por um medicamento, seja por uma área de estética, de beleza, enfim, qualquer dessas áreas. E o meio de pagamento reteve esse cliente. Então ele criou esse mecanismo facilitando a compra do cliente por um meio de pagamento próprio. E aí entrou a nossa solução fazendo toda a gestão dessa operação e que tudo que envolve a gestão aí em relação a esse meio de pagamento. Quando ele enxergou isso, o cliente precisava desse apoio financeiro para continuar comprando na loja dele. Olhou para o cliente, conversou com o cliente, sentiu o cliente, ouviu o cliente. Então isso é uma estratégia de retenção. A partir do momento que a farmácia, né, tenha esse CPF, imagine a riqueza de dados que ele tem ali para trabalhar com esse cliente. Então isso a gente consegue também explorar de uma forma abrindo outros horizontes. Você enxerga também o meio de pagamento como uma atração para reter esses clientes? Absolutamente, porque quando o pessoal fala, né, hoje é um ditado quase virou popular, que dados são o novo petróleo. Perfeito. É uma grande verdade, mas eu sempre gosto de complementar essa frase no seguinte: só que ninguém usa petróleo no carro, a gente usa gasolina. O que é a gasolina? É o petróleo refinado, tá certo? Então, o que é um banco de dados? Um banco de dados, ele é petróleo. As empresas não usam o banco de dados, elas se utilizam do banco de dados, é diferente. Perfeito. Então eu preciso ter a inteligência necessária para
pegar informações como essas que vêm também através de meio de pagamento, por isso que eu digo dessa visão de ecossistema. Então, se eu concentro o cliente dentro deste ecossistema, eu tenho mais condições de ter dados mais apurados, mas eu preciso usar inteligência para transformar esses dados em gasolina que eu levo no meu dia a dia. Claro. O que não pode acontecer, você me fez lembrar o exemplo de um cliente, assim, de um amigo, na verdade, que é cliente de uma famosa rede de drogarias, e ele e a esposa querem muito ter filhos. E eles ainda não conseguem, fazendo uma série de tratamentos e tal. Ele mora em São Paulo. E logo na frente do prédio dele tem uma unidade dessa rede. E diz ele que é hábito dele, ele desce lá todo dia, compra uma garrafinha de água com gás e sai lá aqueles cupons de desconto e tal. Ele falou: Rodrigo, eu tô tentando ser pai e a maior parte das vezes que eu vou lá, dada a minha faixa etária, o sistema pressupõe que eu tenho filhos. E toda hora vem uma oferta de fralda. E fala, cara, cadê a inteligência por trás desse processo? Ou seja, eu tenho dados, e aí logo na questão pessoal, porque toda vez que sai lá o cupomzinho, oferta de fralda, ele fala, caramba, a coisa que eu mais quero comprar é fralda, né? Mas eu, por uma questão pessoal, eu tô nesse desafio, e se Deus quiser, ele vai conseguir. Mas olha que interessante, chega até a causar um mal-estar que o cliente... Né? Então não é um negócio legal. Mas qual é o problema aí? É falta de dados? Não, a gasolina não está sendo bem... Eles estão colocando gasolina no carro álcool. Exatamente. Não vai funcionar. Né? Então, e por que isso tem a ver com o meio de pagamento? Tem tudo a ver, porque se eu tenho hábito de consumo, eu consigo pressupor algumas questões, mas pressupor com inteligência. Sim. Não só pela faixa etária. Outra coisa que eu vi que você falou há pouco num artigo seu, Rodrigo, é esse relacionamento entre marcas para poder fortalecer o varejo. Me conta um pouco dessa sua visão, Paris. A gente está cada vez mais vivendo a era das collabs, né? Que nada mais é do que... Eu sei do nome, collabs. Que nada mais é do que uma marca emprestar reputação uma para outra. Perfeito. Né? E tá muito comum hoje as marcas da indústria fazer isso, né? Mas também a gente vê cada vez mais o varejo fazendo isso, né? E aí o varejo de diferentes canais. Eu estava conversando com uma ex-funcionária nossa que está na Europa, e a gente sabe que tem poucas vantagens de empreender no Brasil, mas uma delas é que a gente consegue pegar algumas tendências. Isso vai acontecer aqui cedo ou tarde, então por isso que eu estou comentando. E lá o mercado de marca própria do varejo é muito forte. Lá eles chamam de marca branca, aqui a gente chama de white label, gostei de uma tradução livre. E lá é muito forte. Lá, inclusive, existem redes varejistas que só vendem os produtos de marca própria. Né? O varejo pode fazer collab, porque a indústria... E eu tenho um caso desse na Verbo, a gente tem um grande cliente que chama Drylock, é uma indústria belga de fraldas. Então eles estão no canal alimentar, supermercado e no canal farma, são os dois canais que eles têm. Então, por exemplo, aquela fralda Needs, que é da Raia Drogasil, são eles que produzem. Eles têm as marcas próprias deles, Capricho, Bamis, são marcas da Drylock, mas eles também produzem para a marca própria de varejo. Perfeito. Não deixa de ser uma collab no sistema de produção, mas o consumidor não vai ver isso, né? Agora, o varejo pode sim fazer collabs com outras marcas. Vamos pegar o caso da Tok Stock. A Tok Stock, volta e meia, ela faz licenciamento de marca. Turma da Mônica. Então, são produtos licenciados Turma da Mônica by Tok Stock. E a gente vê outros segmentos fazendo isso, né? Eu vou dar um exemplo de um outro cliente nosso que atua no canal Matcom, chama Target. É uma multinacional francesa, tem 140 anos, líder mundial em piso vinílico. Aqui no Brasil, eles têm uma collab com a Doma Arquitetura da Patrícia. Então tem uma linha de produtos da Target assinada pela Doma, que vendem em alguns canais específicos de varejo, loja de pisos e etc e tal. Então o varejo está muito aberto, ele precisa estar muito aberto para fazer collab com a indústria, mas por que não também fazer collabs
com outras marcas que não necessariamente são marcas atreladas a varejo, mas que podem ser também outros varejos, né? A gente, cada vez mais o ser humano, ele quer tomar decisões rápidas. Sim. Ele quer resolver seus problemas de maneira muito rápida. Ninguém tem mais paciência. Ninguém tem mais paciência. Aliás, eu gosto muito de dado. O Brasil é o segundo país do mundo que mais vende ansiolítico. Olha. Lamentavelmente, né? Exatamente. O canal Pharma Já trouxe para você. trouxe esse aprendizado. Mas por que isso, gente? Vamos parar para pensar. A gente cada vez mais tem acesso à informação. A gente como líder de negócio, qualquer pessoa. Perfeito. Mas como líder de negócio, a gente tem cada vez mais acesso à informação, ou seja, eu tenho cada vez mais variáveis, com menos tempo para tomar a decisão. Olha que loucura. Então eu sou pressionado para tomar uma decisão rápida, só que eu tenho muito mais variáveis para analisar. O dono de um varejo, o dono de uma empresa... É a mesma coisa. A gente está sofrendo isso. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento em que vale a intuição. Perfeito. Mas em alguns momentos vale a gente voltar para o básico. E aí eu vou falar de novo, talvez eu esteja sendo até repetitivo, para a questão dos 5 sentidos. Isso é básico do ser humano. Então, se a gente aliar essa capacidade que a gente tem de usar os 5 sentidos para entender os movimentos de mercado, como a Leroy fez com o Mercado Pet, para entender movimentos de cliente, para antecipar movimentos de cliente, unindo isso com tecnologia, eu tenho o melhor dos dois mundos. O que o varejista não pode esquecer é que tecnologia é uma ferramenta. Perfeito. Para acelerar processos, para acelerar decisões, para tomar melhores decisões, são decisões com mais acuracidade, né, para usar, por que não, isso certamente vai ser cada vez mais pauta, já é, inteligência artificial para cruzar dados e gerar direcionamentos de iniciativas, de atitudes. Então, o melhor dos dois mundos é a gente voltar ao básico de um lado, que é usar os 5 sentidos, e do outro lado, a gente olhar de que forma a tecnologia pode nos auxiliar. O que eu posso garantir, e aí não sou eu, são dados de mercado, é que se a gente não fizer isso agora, o que a gente sabe é que já tem alguém fazendo. Então a gente precisa fazer. Exatamente. Né? Eu preciso trazer ferramenta de meio de pagamento, eu preciso criar cada vez mais ecossistemas porque eu sei que tem alguém fazendo. E é justamente, Rodrigo, essa linha que hoje a gente aborda os lojistas que buscam aí melhorar os seus processos, contando com o apoio da Infox. Eu falo que basicamente a gente tem que olhar o processo para poder treinar as pessoas e preparar a tecnologia para aquilo. Se você não aliar esses 3 pilares, dificilmente hoje você sai na frente da sua concorrência e vai ter todo esse cenário para poder direcionar estrategicamente o seu varejo. Você também enxerga dessa maneira? Pessoas, processos e tecnologia? Obviamente, porque no fim do dia tudo sai dessas 3 vertentes, né? Pessoas, processos e tecnologia. Hoje a gente é um ser humano tecnológico. Né? Os meus filhos já nasceram, não vou dizer com o celular na mão, porque eu demorei para entregar, mas certamente, queira eu ou não, os filhos dos meus filhos, portanto os meus netos, talvez eles já nasçam com o celular na mão. Perfeito. É uma loucura. O que será que a gente vai vivenciar daqui a alguns anos envolvendo pessoas, processos e tecnologia? O que a gente sabe é que a gente não sabe como. Mas que a gente vai. E aí, acho que entra um ponto muito legal, que eu sempre gosto de falar também com os nossos clientes, é o seguinte: a gente não pode sentir saudade de modelo de negócio. Boa. Ah, na minha época era assim, não, mas eu cresci assim. Lindo, tem mérito, chegamos até aqui, parabéns, valorize suas conquistas. Eu não estou querendo desprezar o passado, de forma alguma. Mas eu acho que a gente tem que ter os olhos, e eu sei que é meio clichê, mas a gente tem que ter os olhos lá no futuro. Ou seja, o meu passado, ele é uma escola, não é uma prisão. E tem empresário que está sentindo saudade do modelo de negócio. Não vai voltar. Às vezes não volta. A gente tem que sentir saudade de gente importante pra gente que a gente ama, e de momentos da vida. Fora isso, olho pra frente, vambora. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos entender o que
que movimentos eu consigo trazer para o meu negócio aqui, não preciso pivotar o negócio, mas vou jogando. Eu fiz um curso na Fundação Dom Cabral e o professor usou uma ilustração que eu achei genial. Ele fala assim, cada negócio é como se fosse um grande navio. Ele tá ali navegando naquele mar, mas assim, ele sabe que tem outros navios juntos. E o que eu faço para o movimento? Como é que eu faço para antecipar, para ver se eu vou pro lado esquerdo, pro lado direito, se eu vou para frente, se eu volto para trás, né? Ele falou, lança jet skis na água. Você não precisa ir virando o navio. Você pode ir virando o navio, a partir do momento que você tiver um pouco mais de certeza, eu digo um pouco mais porque 100% não tem. Não tem. Mas um pouco mais de certeza, eu vou virando um pouco o navio, mas antes de saber se eu vou ir virando ele para a esquerda ou para a direita, deixa eu lançar um jet ski, deixa eu lá ver como é que é, ver que peixe que tem ali, que concorrentes que eu vou ter ali, que obstáculos que eu vou ter. Eu volto pro navio e falo, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, melhor ir para a esquerda, vamos para a direita. Então eu gosto dessa ilustração de que estamos em um grande navio, começamos de um nevado, eu tenho que ir lançando jet skis na água para entender que outros mares que eu posso navegar. Aproveitando sua experiência, Rodrigo, muitas vezes a gente confunde o que é o marketing para o varejo, né? Eu acho que o marketing hoje é muito mais do que só fazer propaganda, né? Total, sei que foi. Então, como hoje o nosso varejista que aí está participando desse nosso bate-papo deve enxergar o marketing dele em relação a essa filosofia, como eu faço o meu varejo prosperar, tendo também o marketing ao meu favor. Que tipo de tendências você vê, que tipo de orientação você pode passar para esse nosso varejista que está aí aflito com tudo que vem acontecendo? Legal, olha que bacana. Eu gosto muito de ler. E nesse momento eu tô já no segundo livro de 2 autores, e eles são diretores da Bain & Company. BAIA & Company é uma consultoria internacional, também tem atuação no Brasil. E cada livro é fruto de um grande levantamento de dados que eles fizeram, inclusive com empresas brasileiras. Então, embora os autores sejam americanos, o mercado brasileiro foi estudado, né? E eles falam o seguinte, as empresas de maior, que mais geram valor, que mais têm capacidade de gerar lucro, valor para o acionista, são empresas que têm clareza de quais são as suas vantagens competitivas, eles têm habilidades singulares e são empresas de cultura forte. Existem mais características, mas essas 3 são as principais e no fim do dia as demais são variantes em maior ou menor grau dessas 3. Então, vantagens competitivas claras, habilidades singulares e cultura forte. Então, o que eu posso dizer para o varejista e para o empresário em geral, mas principalmente para o varejista? Será que a gente tem clareza, de fato, de quais são as nossas vantagens competitivas? Sim. Porque se a gente tiver ancorado apenas no preço, a gente sabe que preço é um fator, talvez o mais sensível para o varejo, mas a questão ele não é o único. Não é o único. É um dos mais importantes, eu não estou nem discutindo isso, mas não é o único. Que outras vantagens competitivas, além de um preço competitivo, eu tenho? E essas vantagens competitivas, elas estão claras da porta para dentro? E aí depois eu volto na cultura, mas que habilidades singulares eu tenho? Porque vamos concordar com isso. Num país maluco como o nosso, um país hostil ao empreendedor, o Brasil não é um país amigável ao empreendedor, é um país hostil. Né? As leis, a maioria das vezes, não são feitas para gerar um ambiente de negócio próximo, elas são feitas para travar crescimento. A gente aqui é louco e acredita em que ele gosta e vai indo. Né? Então, se o negócio está aberto há muitos anos no Brasil, ele tem sim habilidades singulares. Porque eu tenho cada vez mais competidor e cada vez mais um ambiente hostil. Então, se o negócio continua aberto... Tem uma empresa por 60 anos, se não tiver... É lógico. Então, eu tenho habilidades singulares. Quais são? Paramos para pensar nisso, elas estão claras da porta para dentro. E aí vem a cultura forte, porque se eu tenho clareza das vantagens competitivas, se eu tenho clareza de quais são as minhas habilidades singulares, eu mapeio isso e eu alimento isso no dia a dia, agora eu preciso passar isso para o nosso time, porque no fim do dia é isso que o consumidor vai valorizar. Ele vai valorizar as minhas habilidades singulares, ele vai reconhecer minhas vantagens competitivas, talvez ele não enumere na cabeça dele e tudo bem.
mas da porta para dentro tem que estar claro. E aí vem a cultura forte. E aí eu posso contar o exemplo da aliança? Claro. Aqui no office a gente estava conversando um pouquinho, né? Eu posso citar a rede? Pode? Legal. Tem uma rede super famosa no interior de São Paulo, a Gás está avançando já, né? Parece que vai abrir loja na capital, que é o Taust. E um belo dia eu saí da agência, fui lá comprar alguma coisinha ou outra, vi lá vou tomar um suco antes de ir. Tinha uma pia ali na praça de alimentação, lavei a mão na pia e tal, tomei meu suquinho, fiz a compra. A hora que eu cheguei em casa, moro perto de uma unidade de Taust aqui em Sorocaba, botei a mão na maçaneta de casa e falei, caramba, minha aliança. Cadê minha aliança? Voltei pro carro, virei o carro do avesso, não achei a aliança. Cheguei em casa, falei pra minha esposa, perdi a aliança. Ela sabe que eu não sou moleque, eu não perdi se não por inteligência, por caráter, né? Mas ela foi me ajudar a procurar a aliança, procurei no escritório de casa, que eu sempre deixo a chave do carro lá, então imaginei que tava lá também, não tava. Ela falou, onde você tava, Alex? Eu falei, tava no Taust. Ela falou, vou ligar lá. Passou no telefone e ligou no Taust. Falou, meu marido perdeu uma aliança que parece um anel. E parece mesmo, porque exatamente essa aliança aqui, ela tem 7 brilhantes, estava faltando um. E aí ela ligou e falou, meu marido perdeu uma aliança, parece um anel. Era para ter 7 brilhantes, tá faltando um. Por acaso vocês acharam? Aí a moça falou assim, repete a descrição. Ela repetiu a descrição no telefone e falou, pode vir buscar. Eles acharam a aliança que eu perdi a hora que eu tava lavando a mão. Olha só. Na pia. Cheguei no Taust. Ela me entregou no envelopezinho craft, bonitinho, não foi assim, ó, pega aí. Ó, tá aqui a aliança do senhor, repete pra minha descrição. Ela segurando aqui. Eu repeti, por segurança, ela foi lá e entregou. Aí eu falei, quem que achou a aliança? Ela falou, meu segurança, que é terceirizado. Falei, onde ele tá? Ah, ele tá lá no caixa eletrônico, do outro lado. Fui lá no caixa eletrônico. Fui lá e quis abençoar o cara com uma gratificação de dinheiro. Ele não quis aceitar. Eu falei, mas peraí, amigo, você abençoou minha vida, eu preciso abençoar a sua. Fui e ele relutantemente aceitou. Eu falei, se você não aceitar, eu vou chamar um agente. Mas você vai aceitar esse dinheiro? Eu falei, eu preciso te abençoar. E ele se emocionou, caiu uma lágrima dele, assim, eu fiquei muito, muito tocado. Por que eu tô trazendo esse exemplo aqui? Porque é uma empresa de cultura forte. É um objeto de valor razoável, passou na mão de 2 pessoas. O segurança poderia, mas tem câmera. Mas peraí, ele poderia sim, se ele não fosse uma pessoa bem treinada e com caráter, isso também muito vem de casa, né? Glória a Deus pela família dessa pessoa, mas ele poderia ter embolsado a aliança, ou a menina poderia ter feito, não tá aqui, né? Ou seja, é uma empresa de cultura forte. Aí você me pergunta, qual é a chance de eu trocar? Eu nem olho outra rede de supermercado. Eu só vou no Taust. E aí pode estar mais caro, mais barato. No fim do dia, os preços são meio que parecidos de um lugar para o outro. Concorda? Sim. Então, o que vai fazer diferença para mim como cliente? Na minha cabeça, assim, eu nunca vou ser tão bem cuidado que não seja no Taust. Eu não vou ser bem cuidado no outra rede de varejo. O Taust é a minha rede. Perfeito. Alimentar. E queria pegar desse seu exemplo, Rodrigo, nós falamos muito da retenção de clientes aí, mas você tocou num ponto forte da cultura da empresa, ela serve para reter funcionários, para reter colaboradores. Hoje o que a gente mais ouve é, puxa, eu não consigo contratar, eu ponho vagas em aberto e tudo mais. Então, o varejista, além de estar de olho em reter e fidelizar o cliente, ele tem que estar de olho em reter e fidelizar o colaborador. Perfeito. Essa prática da cultura, eu acho que tem que ser um ponto estratégico bem mesmo olhado pela direção de qualquer empresa. Você deve estar passando isso com os comentários dos seus clientes. Claro. Fale um pouco também dessa atração e retenção dos talentos dentro da empresa. Essa questão da mão de obra está cada vez mais crítica, né? Essa é uma notícia ruim, mas tem uma notícia boa. O seu concorrente também está com o mesmo problema. Pois é, exatamente. Então, acho que o ponto é o seguinte, é uma situação que está posta pelo mercado por fatores incontroláveis à nossa vontade, alheios à nossa vontade. Então, dito isso, como que a gente consegue construir uma cultura forte para reter talento? Muitas vezes, e o senso comum diz, tem que pagar mais. É uma meia verdade, mas não é a verdade completa.
E eu vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo do meu próprio negócio, que não é um varejo, mas é um segmento de mercado. Tem gente, Né? Tem gente, então somos quase 70 pessoas. Então, a gente tem os mesmos desafios de contratar mão de obra, como qualquer negócio hoje no Brasil. Muito bem. A gente criou um ritual. Ter rituais pré-estabelecidos faz parte de ter uma boa cultura. Então, vou te dar um exemplo. Toda segunda de manhã a gente trabalha de forma híbrida, embora a gente tenha 2 escritórios. Toda segunda de manhã, das 9 às 9h30, a gente reúne o time. E não se fala notícia ruim. Naquele período de 9 a 9h30, a gente vai enaltecer, a gente vai jogar holofote em cima de coisas boas que aconteceram na semana anterior e que estão por acontecer na semana que está começando. E além disso, a gente também, previamente nosso time de RH faz isso, não sou eu e a Eliane, que somos os sócios da empresa, que falamos apenas. Aliás, nesse momento, a gente mais escuta do que fala. Então, se acontecer um negócio com a Gabi, que é atendimento do time, ela vai lá e fala. Se o time de criação, se o Léo quiser falar de algo da criação que foi aprovado pelo cliente e o time dele ficou feliz, ele vai trazer isso. Ou seja, a gente criou um momento para jogar o holofote de integração do time, mas para jogar o holofote nas notícias boas. Não é para jogar o holofote no vazio e criar fake news, não é isso. É para jogar o holofote nas notícias boas. Por quê? Vamos combinar que assim, a gente sofre tanta pressão, a gente de um jeito, o colaborador de outro, o gerente de outro, o cliente de outro, então todo mundo tá sujeito a isso. Se a gente não parar para celebrar as coisas boas que acontecem, e elas acontecem, as notícias dominantes não serão as boas. Porque a nossa predisposição... O que a gente consome mais no nosso dia a dia? Notícia ruim ou notícia boa? Notícia ruim. Exatamente. Se você abrir o jornal, qualquer portal de notícia, hoje você vai ver na capa, provavelmente é notícia ruim. A primeira que você vê é o desastre. Exatamente. Então, é humano isso. Não é a mídia, com toda a crítica que eu tenho à mídia, mas a mídia ela reflete o comportamento humano. Perfeito. A gente vai olhar e ler a notícia que teoricamente tem carinha de tragédia, né? E às vezes é uma tragédia de verdade mesmo. Mas as notícias boas a gente tem que jogar o holofote em cima delas, porque voluntariamente, ou melhor, involuntariamente é difícil de acontecer. Então eu preciso provocar um momento para isso. Então é uma das maneiras, eu sei que eu me estendi um pouquinho aqui, mas é uma das maneiras que ajuda a criar cultura. E quando a gente fala em retenção de pessoas, não é só bônus, que é super importante. Claro. Bônus, programa de reconhecimento, tudo isso, como eu disse, faz parte da cultura. Mas que outras características a gente tem? Porque, no fim do dia, todo mundo gosta de ser parte de um time vencedor. Claro. Quando você sente que a empresa, usando o exemplo do barco lá de novo, quando a gente vê que o navio não está indo para um lugar que eu quero ir, esse colaborador ele tem o direito de sair ou não, mas eu preciso deixar claro para onde a gente está indo. Se eu não deixo claro para onde a gente está indo, o colaborador fica em dúvida e fala, cara, deixa eu ir para outro barco aqui, pelo menos eu sei para onde vai. Né? E se eu não quiser ir para o meu lugar que ele vai, eu vou ficar aqui, mas eu preciso de clareza. Da mesma maneira que eu falei que na pesquisa da Bain & Company mostra que eu preciso ter vantagens competitivas claras, eu também, dentro de casa, preciso ter as vantagens competitivas claras para o consumidor, mas também para você, colaborador. Para onde que essa empresa está indo? O que a gente valoriza aqui? Como que a gente toma a decisão nessa empresa? Porque uma das características mais relevantes de cultura é como que a empresa toma a decisão. Quando acontece um problema, como que a empresa resolve um problema? É cultural eu jogar nas costas do outro, ou eu tenho um sentimento de protagonismo em que eu assumo parte do problema porque eu também sou parte da solução? Sim. Tudo isso são características de cultura. Lamentavelmente, tem culturas que elas começam lá com o fundador e elas vão se perdendo ao longo do tempo. Em muitos casos, porque a alta liderança está distante da operação. E da mesma maneira que isso é uma dor na hora de reconhecer o consumidor, na hora de conhecer o consumidor, também pode ir para o lado do polo. Também é uma dor que vai refletir invariavelmente na gestão de pessoas. Mas, de novo, essa dor de contratação de mão de obra, seja ela qualificada, seja mais ou menos qualificada, é uma dor que
O varejista tem, a indústria tem, a empresa de distribuição de logística tem, a gente como fornecedor de marketing, comunicação tem, então é uma situação que está posta. Talvez melhore no futuro, eu espero que melhore, mas vão surgir outros problemas. E no fim do dia a gente... Mas o importante é você trabalhar. Aí você olha para dentro de casa e vai fazendo o seu dever. Se você fizer o dever bem feito, ele propaga. Claro. Então, a chance de você contagiar com bons exemplos, isso é natural. É fácil de você contagiar com bons exemplos. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, né? Trazendo um pouquinho para o mundo do Instagram, né, sobre notícia boa e notícia ruim. Quem tem mais seguidor? O perfil Razões para Acreditar, que é um perfil que tem um monte de notícia boa de superação, ou o Léo Dias? É o Léo Dias que é o da fofoca, entendeu? A gente lá da treta. Mas o negócio, não. É reunião de condomínio. Quando não tem nada para discutir, ninguém vai. Exatamente. Se treta, aí eu vou. Aí a aderência aumenta, né? Mas no negócio, não. No negócio a gente tem que jogar o holofote nas coisas boas, porque senão nem a gente aguenta. Exatamente. É tanta pancada que se a gente não olhar, se a gente olhar só a linha do EBITDA, que é fundamental, a grana é o oxigênio da empresa, mas ela não pode ser a única variável, o único indicador. Ele é o mais importante. Sim. Porque sem o oxigênio do resultado, não vai mais nada. Mas ele não é o único. E todos os outros adjacentes vão refletir nele depois. Exatamente. Acho que esse é o ponto. Rodrigo, muito bom. Que bom, você. Encerrando o nosso bate-papo aqui, gostaria imensamente de agradecer essa oportunidade. A honra. A ideia realmente da Infox é trazer essa riqueza de conhecimento para o mercado, que tem que olhar para a gente como um apoio estratégico para um bom negócio do varejo. O nosso foco é realmente o varejo, a gente gosta de trabalhar com varejo. Varejo é uma bênção. Além de enxergar a gente como uma boa tecnologia, que ele nos enxergue também como um apoio acima das decisões e de ter aquela pessoa para conversar, de falar alguma coisa fora, às vezes, do dia a dia, que vai enriquecer. E esse papo com você foi extremamente agradável. Que bom, Guto, que bom, Guto. Eu quero... E aqui não estou ganhando nada para isso. Como amigo eu vou falar, como um homem de negócio eu vou falar. Acho que a Infox ela tem a possibilidade de ser um parceiro estratégico de um negócio. Em que sentido? De ajudar esse varejista a tomar melhores decisões. Seja no sentido de conhecer melhor o cliente, seja no sentido de trazer uma solução de pagamento que gere crédito, que gere segurança. Então acho que vocês são parceiros estratégicos e que não podem ser deixados de lado para um varejista que quer ser bem sucedido. E aproveito para agradecer a confiança e a responsabilidade de estar aqui trocando ideia com vocês, sempre aprendendo e crescendo juntos. Muito obrigado. Valeu, Guto. A vocês, mais uma vez, encerramos essa nossa edição, agradecendo a todos que vão nos assistir e que sigam a Infox nos nossos canais digitais. Infox deve ser sempre a melhor opção de parceiro estratégico para você.